Primeiro, né, vou perguntar aqui para vocês, qual é a sua estratégia para você crescer, né? Você já parou para pensar nisso? Como é que você pode agregar valor no seu atendimento? Tá? Tu já pensou nisso? Você se preocupa muito, né, com as questões técnicas aí do seu dia a dia, né, da sua especialidade, né? Mas e o que você faz de diferente dos colegas da sua especialidade, por exemplo? Você parou para pensar nisso também? Se você tem uma estratégia de crescimento, o que você pensa, né, para a sua carreira num curto prazo, né, um ano, um médio prazo, 5 anos, ou a longo prazo, 10, 15 anos, né? Então, temos aqui, né, também alguns exemplos de alunos do curso de formação telemedicina na prática, que são de áreas, né, clínico-cirúrgicas ou cirúrgicas, né? E aqui eu vou falar alguns exemplos aqui, por exemplo, como o Dr. Cleberton, né, que é um médico ginecologista e que começou, né, a agregar muito valor nos seus atendimentos por telemedicina. Ele identificou algumas oportunidades, né, de atendimento de telemedicina na especialidade dele, tá? E isso foi um diferencial para agregar valor no seu trabalho. Então, ele tem ali a questão, né, de você se ter uma especialidade cirúrgica, e muita gente fala assim, mas eu sou cirurgião, não tem como fazer telemedicina. Mas, por exemplo, para o retorno, né, de consultas, você pode utilizar a telemedicina. Você pode utilizar a telemedicina para criar um maior vínculo com os seus pacientes. Imagina, você fez uma cirurgia de um paciente. Esse paciente, claro, tem que fazer um pós-operatório mais imediato, um retorno presencial, numa questão mais pós-operatória, né? Mas depois, ao longo do tempo, depois de 6 meses de cirurgia, você criar esse vínculo, fazer uma consulta, e às vezes, se esse paciente é de um local longe, você pode fazer uma teleconsulta para evitar um deslocamento que não haveria assim, uma necessidade tão grande para uma avaliação bem posterior e acompanhamento desse paciente ao longo do tempo. Quando a gente cria vínculo com o paciente, isso também reflete na indicação. Porque aquele paciente que se sentiu bem acolhido, bem atendido ao longo do tempo, ele provavelmente, quando alguém vier perguntar para ele sobre um cirurgião, alguma coisa assim, para fazer uma cirurgia, ele vai acabar te indicando. Porque ele fala, olha, eu fui bem atendido, a cirurgia foi tudo bem, pós-operatório tudo ok, e o médico cirurgião, apesar de eu estar distante, ele entrou em contato comigo e a gente fez uma avaliação por telemedicina, para saber como é que eu estava, por um acompanhamento, né? Então, isso é muito interessante também. Existem outras situações que são situações muito eletivas, né? Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, do pessoal que trabalha com cirurgia de transplante capilar, uma situação muito eletiva, né? E às vezes o paciente ele é de um local distante, ele quer conhecer o médico, quer conversar com esse médico antes de se deslocar para ver sobre o procedimento. Então você pode utilizar numa situação bem eletiva o uso desse recurso da telemedicina para uma avaliação inicial, para orientar o paciente sobre como é o procedimento, para esclarecer dúvidas. E isso, novamente, cria vínculo, né? Você fortalece esse vínculo com o paciente, tá? Então, muita gente acha que a telemedicina só encaixa para especialidades que não são cirúrgicas. A telemedicina só dá para fazer na psiquiatria, né? Mas não, as especialidades cirúrgicas também podem utilizar a telemedicina, tá? E telemedicina, ela tem várias modalidades, tem a teleconsulta, telemonitoramento, tá? A questão aí da teleinterconsulta. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra especialidade também que é cirúrgica, cirurgia vascular, né? Às vezes um paciente do interior, né, precisa de uma avaliação com um médico cirurgião vascular, né? Tem uma dificuldade de locomoção. Mas tem um médico clínico lá com um paciente no local que pode estar fazendo uma avaliação junto com o cirurgião vascular à distância. Isso é uma teleinterconsulta. Isso é muito bom e muito aplicável em várias especialidades da medicina e traz mais possibilidade de acesso dos pacientes a especialistas que não tenham na área dele. E aquele médico que está lá com o paciente vai ser o médico que são os olhos, ouvidos, mãos do outro colega que está à distância, mas está ali orientando, junto com o médico, o exame do paciente e fazendo essa avaliação em conjunto, tá? Então, algumas outras especialidades também,
né, cirúrgicas podem se beneficiar nesse sentido também das eletivas, né? Como eu falei, lá dei o exemplo do transplante capilar, tá? Mas existem outras situações que o paciente quer, né, ter mais informações sobre um determinado procedimento. Você também pode dar uma segunda opinião, tá? Pacientes que têm, às vezes, já uma avaliação, exames, né? E eles querem uma opinião de um médico especialista de uma determinada área sobre o procedimento. Então, por exemplo, eu sempre aconselho, né? Porque é uma das coisas que está lá na resolução. O registro do atendimento tem que ser feito, tá? Então, lá na resolução diz que o registro pode ser físico, né? Que é registrar em prontuário, ou eletrônico. Mas o meio eletrônico é muito mais prático, né? E a gente tem boas plataformas de prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada integrado. Isso traz mais segurança para você fazer telemedicina, traz mais profissionalismo para você fazer a telemedicina e traz mais valor agregado ao teu trabalho, tá? Porque se você usar o WhatsApp aí no seu dia a dia para ficar fazendo telemedicina, isso acaba ficando muito informal, né? Então, o WhatsApp a gente usa para falar com os amigos, o grupo, né? Então, não é profissional. Então, eu sempre aconselho, busca uma plataforma de prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada integrada, telemedicina, que atenda às normas que você vai ter mais segurança para utilizar, tá?